Primeiramente, bom dia a todos, né? Todos os ouvintes do canal. Eu vos venho nessa manhã de sábado, né, trazer a palavra de Deus para todos vocês. Uma palavra que se encontra no livro do profeta Isaías. O título da mensagem é Isaías 59 completo, ok? E o título da mensagem, pelo menos na minha Bíblia, está escrito a confissão da maldade nacional, do pecado de Israel, né? Só que Israel também simboliza a totalidade dos crentes, compreende? Então, querendo ou não, vai falar tanto para Israel quanto para nós, porém vai relatar o que estava acontecendo em Israel. Vai ter algumas figuras de linguagem um pouco complicadas de se explicar. Peço a compreensão de todos, caso eu não saiba como proceder, como falar, ok? E se houver alguma coisa que eu não saiba, que vocês queiram acrescentar nos comentários, de conhecimento de vocês, podem acrescentar também. Diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que ele está querendo dizer nessa primeira parte aqui? Que Deus ele está pronto para salvar, ele está pronto para acolher o homem, para perdoar o homem, ele está com o coração disposto a salvá-lo, entende? Disposto a salvar o homem. Só que ao mesmo tempo Deus está dizendo: as vossas maldades fazem com que eu me esconda o rosto de vocês, faz com que eu vire o rosto para vocês. E aqui, ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Porque a palavra diz que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal sem puni-lo. Compreende? Ele não pode tolerar a maldade sem punir. Quer seja em Cristo ou quer seja em nós mesmos. Porque, querendo ou não, os nossos pecados, foi Cristo que pagou por eles. Foi Cristo que sofreu por eles. Então, querendo ou não, para os impenitentes, os que continuam na iniquidade, continuam no pecado, eles colherão em si mesmo o fruto de suas ações, dos seus pecados. Quer dizer que os salvos, eles não colhem consequência pelo pecado? Pelo contrário, eles colhem consequência pelo pecado. Porém, o sangue de Cristo já foi derramado, mas a pessoa ela permanece em sua iniquidade. Acaba que não resta mais sacrifício pelo pecado. O sacrifício que podia salvá-la já foi feito. Se a pessoa rejeita até o fim de seus dias a Cristo, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Já não tem outro sacrifício que possa ser oferecido se Cristo é o sacrifício perfeito. Compreende? Aí vai. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, que é as ações, né? E os vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. É o que acontece muito nos dias de hoje, né? Os homens, eles falam muitas mentiras, eles fazem muitas maldades e proferem maldades também com a língua, né? Amaldiçoando o seu próximo, por exemplo. Ele diz: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia no que é nulo, no que é em vão, e andam falando mentiras. Concebem o mal, ou dão a luz ao mal.
e dão à luz a iniquidade também. Concebem o mal, fazem o que é mal, perdão, e dão à luz a iniquidade. Ou seja, as pessoas se voltam para suas más obras, elas desconsideram um verdadeiro juízo, ou seja, não julgam segundo a verdade, entende? Não procuram fazer justiça baseado na verdade, mas em mentiras, compreende? Vive uma vida de falsidade, de pecado, de iniquidade. E daí no verso 5 vai dizer o seguinte: chocam ovos de áspide. Aqui entra a parte mais confusa do versículo, do capítulo, Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora, uma serpente, Então o que acontece? Chocar ovos de áspide, dão luz ao pecado, E o que está querendo dizer com aqueles que comem os ovos dela morrerá? É aqueles que aceitam as iniquidades, que é conivente com a iniquidade do próximo e que aceita de tal forma a iniquidade que o outro pratica em sua vida, o que aprende com a conduta errônea dos outros. Este está comendo ovos de áspide e morrerá. De fato, a alma já está morta. O espírito desta pessoa já está morto em pecados. E futuramente, se não se arrepender, a condenação eterna. O que comer seus ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Ou seja, se Perdão, essa parte aqui é um pouco confusa, eu não vou saber explicar ela muito bem. Então, basicamente aqui está falando de dar luz ao pecado, luz à iniquidade, os homens imitar uns aos outros em suas maldades. Tá geralmente falando sobre isso, na maioria deste versículo aqui que eu estou lendo. Daí diz assim: as suas teias não prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem. Aqui, a ideia de veste está ligado a boas obras, a algo, as obras em si. Ou seja, vestir-se de obras, entende? Pessoas que se agarram em obras para salvação. Ele está querendo dizer, as suas teias não prestam para roupa, para cobrir a nudez do pecado, compreende? Para espiar o pecado, para cobrir a nudez do pecado. Não presta para isso. As obras que eles praticam. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violências há em suas mãos. É basicamente isso, compreende? Os homens querendo se vestir com boas obras para mascarar suas más obras, com seu coração mau e corrupto. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. E os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si caminhos tortuosos. Quem andar por elas, estradas tortuosas, Quem andar por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, é o justo juízo, E a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. O que está querendo dizer aqui? Os homens esperam uma melhora em suas vidas, em suas condutas, porém, por causa do amor ao pecado, por causa do amor a si mesmo, o homem, ele começa a andar em trevas. Tanto que Cristo diz, eu sou a luz da vida. Aquele que me segue não andará nas trevas de modo algum. E aqui os homens andam nas trevas, nesse versículo. Esse versículo que eu falei de Cristo,
já explica este. Aquele que anda com Cristo, que caminha com Cristo, não andará nas trevas de forma alguma. O que Cristo disse para Tiago, quando falou, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele disse, há tanto tempo estou convosco e ainda não percebeu? Compreende? Ele diz o seguinte, aquele que vê o Filho, vê o Pai. Se você não crê que eu sou o Filho de Deus, ou que eu sou o Messias, creia pelo menos pelas mesmas obras. Ou seja, as obras acompanham a fé que professamos com a nossa boca é acompanhada por obras. Porque se os homens não creem em nossa palavra, desprezando como palavra de homens, que o nosso testemunho comprove que não estamos falando de nós mesmos. Porque as obras vão provar que você não diz de si mesmo, mas daquele que te enviou. Compreende? Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. E entre os robustos somos como mortos. Entre os mais robustos da nação, os mais fortes são considerados como mortos, né? Então, o que acontece? Aqui nesses versículos, ele está relatando que os homens estão cegos em seus pecados, tentando, por meio de religiosidade, por meio de qualquer rito humano, completamente humanista, tentar estabelecer uma comunhão com Deus, tentar apalpar a verdade, tentar alcançar o caminho por si mesmo. E estão cegos, não conseguem ver. Mesmo que a porta estivesse à frente deles, eles não conseguiriam achar essa porta. Compreende? Ele diz o seguinte, todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há salvação. E ela está longe de nós. Por qual motivo? Por que eu falo por qual motivo? Porque o próximo versículo já começa com porquê. Quando o próximo versículo geralmente começa com porquê, é porque deu explicação do antigo versículo. Então aqui, ó. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há a salvação e ela está longe de nós. Ou seja, aqui ele está falando de uma angústia por não haver salvação. Por buscar a salvação e não encontrar. Compreende? E o porquê disso? Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante a ti, perante a Deus. E os nossos pecados testemunham contra nós. Por que há pesar na consciência humana? Porque o pecado testemunha contra eles. Entende? Porque embora professem ser bons, as suas obras são más. Compreende? Testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Vamos por partes nesse versículo. Prevaricar, prevaricação. Tanto no lado sexual quanto em palavras, o que quer que seja. O mentir contra o Senhor, mentir a Deus, falando, por exemplo, que não tem pecado, por exemplo, falando que é uma pessoa boa, que sabendo que suas obras são más, sabendo que está fazendo mal, não tendo um arrependimento sincero, dizendo que está perdoado o seu pecado. Não está. Ou seja, mentir contra Deus, dizer que é santo, sendo que está vivendo uma vida de pecados. Compreende? O mentir contra Deus. O pregar opressão e rebeldia. O que é pregar opressão e rebeldia? Tudo que vai contra a palavra de Deus, tudo que vai contra o Evangelho, é opressão e rebeldia pregada. Por que opressão? Porque
os homens que se comprazem na mentira, eles perseguem os que se comprazem na verdade. E os que se comprazem na verdade, eles amam os que praticam a mentira, mas não amam as suas obras. Eles professam uma fé verdadeira, eles tentam salvar, por meio da pregação do evangelho, aquele que se encontra num caminho de mentiras. Mas o homem que ama o seu pecado, que ama as mentiras de Satanás em sua vida, ele vai perseguir aquele que anda na luz de Cristo. Assim como as trevas e a luz não se bicam, como Deus e o diabo não se bicam, assim eles vão ter rixa entre si. Mas não compete a nós, verdadeiros crentes, chamar rixa, entende? Procurar briga com eles, compreende? A gente procura a paz. Se possível, se no que depender de vós, procurem estar em paz com todos os homens, é o que diz certo versículo, né? O conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Ou seja, aqui já está explícito falando que do coração vem a falsidade, as mentiras, o engano, o adultério, tudo que é de mal que Cristo professou. Que ele falou que o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai do coração. Porque do coração vem os maus pensamentos, os homicídios, o adultério e por aí vai. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando nas praças e a retidão não se pode entrar. O que quer dizer o simbolismo de a verdade estar tropeçando nas praças? É como se fosse uma verdade misturada com mentiras. Os homens vivendo verdade com mentiras e eles tropeçam na verdade. Eles tropeçam em Cristo, que é a rocha da salvação, a rocha de escândalo. Entende? Eles tropeçam nas doutrinas por conta de seu coração malvado. Entende? Sim, a verdade sumiu, desapareceu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. É assim que eles faziam lá em Israel. E não é diferente dos dias de hoje. Aqueles que pregavam a verdade, os verdadeiros profetas, vê como perseguiram e mataram eles. Fizeram deles como presa. Você acha que um verdadeiro cristão, no mundo como vivemos hoje, não será perseguido de tal forma se Cristo disse que seríamos perseguidos por causa da verdade, por causa do evangelho? Ora, se não seremos perseguidos, então Cristo mentiu. Então Deus é mentiroso e tudo que cremos não passa de falsidade. Então é necessário que você creia que Deus, ele disse a verdade em tudo, em sua palavra, que ela é imutável, compreende? Você tem que entender que a Bíblia ela tem coerência, porém o nosso coração carnal ele vai distorcer essa coerência, compreende? Aqui, ó. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. Ou seja, não tinha quem pudesse fazer expiação pelo pecado do próximo. Não tinha um sequer que pudesse salvar o seu próximo, porque todos eram corruptos e maus. E isso não se restringe somente a Israel, mas aquilo era um reflexo do mundo todo. Compreende? E quando ele diz que o seu próprio braço o susteve e trouxe a salvação, ele quis dizer que por ele mesmo traria salvação a Israel por meio de Cristo. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido
aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o que o Senhor, desde o poente e a sua... Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente do sol e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e os de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Ou seja, ele virá de Sião, virá de seu reino, e os que se converterem virão juntamente com ele. Entende? Aqui. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem de seus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Quando ele está falando nem agora e nem para todo o sempre, ele está não está falando, agora e quando você morrer acabou, a palavra de Deus não estará mais com você. Mentira. Até mesmo após a morte estará contigo esta palavra. Isso quer dizer a palavra para sempre aqui. Uma aliança perpétua. Enquanto durar a terra, uma aliança perpétua contigo e com a sua descendência. Entende? A aliança de pôr a palavra de Deus na tua boca. Entende? E o Espírito de Deus em você. É basicamente isso. Mas também venho vos trazer uma última mensagem para encerrar o vídeo, para concluir o assunto. Aqui ele está falando sobre os pecados de Israel, pecados semelhantes à da nossa nação brasileira. Vemos prostituição, vemos drogas, bebidas, homens errando em bebidas alcoólicas, usando drogas, destruindo o templo de Deus, marcando suas peles com tatuagem, por exemplo. Entende? Nós cremos que o corpo é do Espírito Santo, é templo do Espírito, compreende? Então não compete a nós fazer algo com relação a ele, nem ferir o corpo de Cristo, porque querendo ou não, a tatuagem ela fere a pele, compreende? Então, aqui vai falar sobre o que vai acontecer com os que se arrependem e os que não se arrependem. E eu vou citar alguns versículos do Novo Testamento para esclarecer um pouco. Agora se encontra em Isaías 57, do 14 ao 21. São 7 versículos. Diz o seguinte: dir-se-lhe-á, aterrai, aterrai. Preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Aterrai, aterrai. Preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. O que ele está querendo dizer aqui? Que está sendo preparado um caminho de salvação. João Batista, basicamente, ele fez isso. Ele preparou o caminho da salvação. Como? Por meio de uma pregação de um verdadeiro arrependimento. Tanto que ele não batizava os que não se arrependiam de seus pecados. Compreende? Tanto que os fariseus foram se batizar com João Batista e ele disse: produzir frutos dignos de arrependimento. Não pensa que basta dizer somos filhos de Abraão, somos filhos da promessa. Não bastava apenas dizer isso em seu coração. Não bastava encher o seu coração de arrogância e dizer eu sou filho de Abraão. Não era isso que Deus queria. Deus queria um coração contrito. É o que vai dizer nesses versos. Porque assim diz o alto, o sublime, aquele que está escondido, aquele que ninguém nunca viu a face, né? O alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de coração, de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, dos que se encontram em humildade, dos que se encontram em miséria profunda, dos que reconhecem seus pecados. Cristo diz o seguinte:
Eu não vim salvar justos, mas vim levar pecadores ao arrependimento. O que ele quer dizer com essa palavra justos? Não é o justo segundo um coração de Deus como Davi era. É um justo que se enche de sua justiça própria. Um justo que se enche do seu orgulho, que se enche de... que se veste com o pano das boas obras, porém apenas para mascarar um mau coração, um coração com intenções malignas, um coração que pratica iniquidade às ocultas. Onde os olhos dos homens não veem, este coração pratica as maldades. Não é este que Cristo veio salvar. Cristo veio salvar pecadores arrependidos, pecadores contritos. É isso que ele quis dizer com esse versículo de não vir salvar justos, mas pecadores. Vim trazer pecadores ao arrependimento. É aquele homem que ele tem consciência de que ele é pecador. Mesmo após convertido, ele tem total consciência de que ele é pecador, ele é menor, ele é frágil diante ao pecado, ele não consegue vencer por si mesmo o pecado. Ele clama, ele recorre à força de Deus, ele recorre à capacidade de Deus para que ele possa vencer o pecado. É o que está escrito, portanto, quando estou fraco, aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E qual que é a nossa fraqueza? Não é o pecado a nossa fraqueza? Aonde vai se aperfeiçoar o poder de Deus nisso? A fraqueza aqui que está falando é no sentido de reconhecer que você é miserável, que você não consegue vencer o pecado. A sua incapacidade moral de vencer o pecado. A sua incapacidade intelectual de vencer o pecado. A sua incapacidade de caráter, de mudar o seu caráter. O caráter do coração humano, de mudar a sua natureza, você não consegue. Você depende de Cristo para tudo. Como um recém-nascido depende de sua mãe e de seu pai. Compreende? Aqui, ó. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, o espírito humano, ele está falando, e o fôlego da vida que eu criei. Ou seja, os homens morreriam se Deus permanecesse enfurecido contra a humanidade. Ele extinguiria toda a humanidade. Ele extinguiria toda a humanidade, faria ela entrar em extinção se ele não levasse em conta a sua benignidade, a sua misericórdia para conosco. Aqui. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Ou seja, Deus ele se indignou, se enfureceu, trouxe juízo, justiça, entende? Trouxe ira, mas o povo se manteve rebelde e seguiu a seus caminhos. Não considerou voltar ao Senhor. É o que tem acontecido com esta geração. Aqui, ó. Tenho visto seus caminhos e sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, os que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe, os gentios, e paz para os que estão perto, Israel. Diz o Senhor, e eu o sararei. Mas ele diz o seguinte aos que se mantêm ainda com o coração endurecido. Mas aos perversos são como o mar, agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Ou seja, cujas águas... Que águas? Do coração humano. Um coração inquieto, um coração inconstante, um coração ansioso, um coração
Porque, querendo ou não, o pecado nos deixa ansioso. Um dos castigos pelo pecado é a ansiedade. E lança lama e lodo, sujeira, podridão do seu caráter, revelada em suas obras. Basicamente isso. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Por isso o coração dos perversos continua ansiosos. Por isso que o coração dos malvados que não se arrependem de seus pecados permanecem ansiosos. Compreende? E basicamente é isto que eu tinha para falar com vocês. Se mantenham humildes, reconheçam que Deus está no controle, reconheçam que Deus ele está aqui para salvar. O braço dele está estendido para salvar, mas arrependam-se de seus pecados, porque seus pecados afastam você de Deus. Compreende? Você e Deus será afastado por conta dos pecados, por conta da iniquidade, da imoralidade. Compreende? Então afastai-vos do pecado, se lancem por completo nas mãos de Deus. Compreende? Ele é poderoso para mudar o nosso coração. Apenas creiam. Entende? Que Ele suprirá. Andem em fidelidade a Deus. É o que eu peço a todos vocês. E encarecidamente eu agradeço a vocês terem visto esse vídeo até aqui. Espero que não tenha ficado confuso. Espero que tenha esclarecido muitas coisas com relação a essa palavra. E desde já, muito obrigado. Compartilhem se gostaram desse vídeo, dê like também. Procurem divulgar este canal. Esse canal foi feito com intuito evangelístico. Então procurem divulgar ele, ok? Graça e paz.